Quando a diretora da escola me chamou ao gabinete com o relatório na mão, senti o coração parar. Ana, a tua aluna Maria foi rotulada como má influência por ter beijado publicamente outra rapariga durante o evento da escola. Isto não pode ficar assim. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão, porque eu sabia que isso não era só sobre Maria, era sobre mim, sobre o segredo que eu guardava há anos para proteger a minha família. Eu, Ana Silva, professora de literatura há 12 anos no Colégio São Vicente, em Lisboa, sempre vivi entre duas realidades. De dia, ensinava Camões e Pessoa com Paixão. À noite, voltava para casa onde a minha mãe, Dona Isabel, de 72 anos, ainda rezava o terço todas as tardes e falava da honra da família como se fosse o ar que respirava. O meu pai morrera há 10 anos, deixando-nos uma pequena herança e uma tradição pesada, nunca sujar o nome dos Silva. E eu, que amava outra mulher há 5 anos, nunca ousara contar. Sofia, a minha parceira, trabalhava como enfermeira no Hospital de Santa Maria e entendia o meu silêncio. Um dia, quando estiveres pronta, dizia ela sempre, com aquele sorriso paciente que me partia o coração. Mas agora, com Maria, 17 anos, olhos vivos, a aluna mais brilhante da minha turma, tudo mudava. A cena tinha sido filmada por dezenas de telemóveis. Maria e a namorada, Clara, a beijarem-se no pátio depois da apresentação de teatro. Os pais de outros alunos exigiram medidas. A diretora, Dona Teresa, uma mulher de 50 anos com cabelo grisalho impecável, olhava-me fixamente. Tu és a tutora dela, Ana. Preciso que fales com a família da Maria e que a convenças a pedir desculpas publicamente. Caso contrário, vamos ter de a suspender. E tu sabes como as coisas funcionam aqui, uma má influência pode contaminar as outras. Saí do gabinete com as mãos a tremer. No corredor, Maria esperava-me, encostada à parede, o uniforme amarrotado, os olhos vermelhos mas cheios de fogo. Professora Ana, eu não vou pedir desculpas. Eu amo a Clara. E não fiz nada de mal? A voz dela era firme, quase adulta. Senti um nó na garganta. Queria abraçá-la, dizer que entendia mais do que ela imaginava. Em vez disso, respondi apenas, vamos falar na sala depois das aulas. Era o máximo que conseguia naquele momento. O medo de que alguém descobrisse o meu segredo já me sufocava. Nessa tarde, em casa, a minha mãe preparava bacalhau à Brás como todos os domingos. Soube do escândalo na escola, disse ela sem me olhar. Uma aluna tua, não é? Que vergonha para os pais dela. Engoli em seco. Mãe, as coisas mudaram. Os jovens são diferentes. Ela largou a colher. Diferentes? Ou perdidos? Ana, tu que és professora, tens de dar o exemplo. Se deixarmos essas coisas entrarem, o que resta da nossa família? As palavras dela eram como facas. Eu sabia que, se a verdade saísse, o coração fraco da minha mãe não aguentaria. O meu irmão mais velho, João, engenheiro em Porto, já me avisara uma vez, se alguma coisa assim aparecer, a mãe morre de desgosto. À noite, encontrei-me com Sofia no nosso apartamento discreto no bairro Alto. Contei-lhe tudo. Ela abraçou-me. Apoia a miúda, Ana. Mas faz isso com cuidado. Eu queria acreditar que era possível. No dia seguinte, convoquei Maria para uma conversa privada. Ela trouxe um dossiê impresso, o regulamento interno do colégio, artigo 14, que proibia manifestações públicas de afetos que contrariem os valores cristãos da instituição. Professora, isto é discriminatório. Eu pesquisei. Em Portugal, desde 2010, o casamento gay é legal. Por que é que a escola pode fazer isto? Os olhos dela brilhavam de determinação. Pela primeira vez em anos, senti inveja daquela coragem que eu nunca tivera. Prometi ajudá-la a escrever uma petição. Mas, por dentro, tremia. Se eu me expusesse, perdia tudo, emprego, família, a vida que construíra com tanto esforço. Na semana seguinte, a petição começou a circular entre os alunos. 23 assinaturas no primeiro dia. A diretora chamou-me outra vez. Ana, estás a incentivar isto? Neguei.
Só estou a ouvir a aluna. Mas o olhar dela dizia que não acreditava. E eu, pela primeira vez, senti que estava a trair Maria. E a trair-me a mim própria. A petição ganhou força como um incêndio em mato seco. Na segunda-feira seguinte, 57 assinaturas. Alunos do 11º e 12º ano começaram a usar braçadeiras roxas no pátio, a cor da visibilidade LGBT. Os pais telefonavam em massa. Dona Teresa reuniu o conselho pedagógico de urgência. Eu estava lá, sentada ao fundo, tentando desaparecer. Isto é uma questão de moral, dizia o professor de educação física, um homem corpulento chamado Rui. Se permitirmos beijos entre raparigas, amanhã teremos rapazes a fazer o mesmo. Onde é que isto vai parar? Maria, convidada a falar, levantou-se. Eu não estou a pedir que mudem a religião da escola. Só que não me castiguem por amar alguém do mesmo sexo. Sou uma boa aluna. Tenho média de 18. Por que é que o meu beijo é pior do que o beijo de qualquer casal heterossexual no recreio? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para ela e, por um segundo, vi-me aos 17 anos, escondida no quarto a chorar porque não entendia porque é que gostava de raparigas. Queria aplaudi-la. Em vez disso, fiquei calada. Nessa noite, o meu irmão João ligou de Porto. A mãe está histérica. Diz que estás a defender uma aluna lésbica. Ana, pensa bem. Se isto chegar aos jornais, a nossa família vira piada em toda a aldeia de Sintra. Desliguei com as lágrimas a cair. Sofia estava ao meu lado. Tu não podes continuar assim, amor. Um dia vais explodir. Mas eu não conseguia. O medo era maior. Maria começou a ser ostracizada. Algumas colegas afastavam-se no corredor. Um rapaz escreveu a influência do demónio na carteira dela. Eu intervim, mandei limpar, mas o mal estava feito. Na aula de literatura, quando analisávamos o ano da morte de Ricardo Reis, Maria levantou a mão. Professora, pessoa também escondia quem era, não era? Será que a gente ainda precisa de se esconder em 2025? A turma inteira olhou para mim. Respondi com voz trêmula, a literatura mostra-nos que a verdade tem um preço, Maria. Mas também nos ensina a pagá-lo. Foi o mais perto que cheguei de me revelar. A diretora convocou os pais de Maria. Eu fui chamada como testemunha. O pai dela, um homem rude que trabalhava na construção, gritou: "A minha filha não é nenhuma desviada. Foi a escola que a corrompeu." Maria chorou em silêncio. Quando saímos, ela agarrou-me o braço. "Professora, ajuda-me. Eu sei que a senhora entende." O olhar dela era tão direto que senti o chão faltar. Será que ela suspeitava? Em casa, a minha mãe deixou o jantar intocado. "Filha, eu eduquei-te para seres direita. Não quero ver o nome dos Silva arrastado na lama." Eu menti: "Mãe, eu só estou a fazer o meu trabalho." Mas a mentira sabia a fel. Sofia mandou-me uma mensagem: "Vem cá hoje. Precisas de respirar." E passámos a noite abraçadas em silêncio. Pela primeira vez, pensei seriamente em contar tudo à minha mãe. Mas o rosto dela, pálido e cansado, aparecia-me sempre que fechava os olhos. A petição chegou a 100 assinaturas. A imprensa local soube. Um jornal online publicou: "Aluna de 17 anos desafia Colégio Conservador de Lisboa." O nome da escola apareceu. Dona Teresa estava furiosa. Chamou-me ao gabinete sozinha. "Ana, ou tu controlas essa miúda ou eu vou ter de investigar o teu envolvimento. Há rumores." Senti o sangue gelar. "Rumores? Que tu és demasiado próxima dela." Que talvez até não terminou a frase. Mas eu entendi. O medo transformou-se em pânico. Decidi afastar-me de Maria. Era a única forma de me proteger. Na aula seguinte, evitei o olhar dela.
Quando ela levantou a mão para perguntar sobre o trabalho de casa, respondi seco: fala com a tua colega ao lado. Vi a mágoa no rosto dela. Depois da aula, ela ficou à porta. Professora, por que é que está a fugir de mim? Eu pensei que a senhora estava do meu lado. As palavras cortaram-me como vidro. Maria, eu sou professora. Não posso tomar partido. Ela saiu batendo a porta. Senti-me a pior pessoa do mundo. Nessa mesma tarde, a minha mãe teve uma crise de angina. O médico disse que o stress era perigoso. João veio de Porto e olhou-me como se eu fosse culpada. Estás a ver? Se continuares com essa história da aluna, a mãe paga. Fiquei acordada toda a noite, ao lado da cama dela no hospital. Sofia veio disfarçada só para me dar um abraço rápido no corredor. Tu não podes carregar isto sozinha. Mas eu carregava. E o peso aumentava. Maria não desistiu. Criou um grupo no Instagram, Regras Justas para Todos. Milhares de seguidores em 2 dias. Alunos de outras escolas começaram a manifestar-se em frente ao São Vicente. A diretora chamou a polícia. Eu observava da janela da sala de professores, o coração aos saltos. Quando vi Maria à frente da manifestação, com uma faixa que dizia amor não é influência má, senti orgulho e terror ao mesmo tempo. O irmão dela, um rapaz de 21 anos, apareceu na escola e gritou comigo no corredor. A senhora encheu a cabeça da minha irmã com ideias. Agora ela diz que é lésbica por sua causa. Neguei tudo. Mas as palavras dele ficaram coladas em mim. Nessa noite, Sofia e eu discutimos pela primeira vez. Se não apoias publicamente a Maria, estás a trair tudo o que somos. Chorei. E a minha mãe? E o meu emprego? Ela respondeu baixinho. E tu, Ana? Quando é que vais viver para ti? A pressão chegou ao limite quando a diretora me entregou um ultimato por escrito, ou eu convenci a Maria a retirar a petição ou seria investigada por comportamento inadequado. Levei o papel para casa. A minha mãe viu-o sobre a mesa. O que é isto, filha? Inventei uma desculpa qualquer. Mas ela não era tonta. Estás metida em problemas por causa daquela rapariga, não estás? Não respondi. Fui para o quarto e chorei até não poder mais. Maria mandou-me uma mensagem às 3 da manhã. Professora, amanhã tem reunião do conselho. Vou pedir para mudar o regulamento. Preciso de si lá. Não respondi. O medo venceu. No dia seguinte, fiquei em casa com uma mentira de gripe. A reunião aconteceu sem mim. Maria falou sozinha. Perdeu por 9 votos contra 3. Mas o vídeo do discurso dela viralizou. Centenas de comentários de apoio. E também de ódio. A minha ausência custou caro. Maria veio à minha porta de casa num sábado à tarde. A minha mãe abriu. A professora Ana está doente. Maria insistiu. Eu desci, pálida. Ela olhou-me nos olhos. A senhora abandonou-me. Eu pensei que era diferente. As lágrimas dela caíam. Eu sei que a senhora também não terminou. Mas o silêncio disse tudo. Senti que o meu segredo estava prestes a explodir. Maria, volta para casa. Isto vai passar. Ela virou as costas. Não vai passar. E a senhora sabe disso melhor do que ninguém. Nessa noite, Sofia exigiu uma decisão. Ou contas à tua mãe, ou eu saio desta relação. Não aguento mais ser o teu segredo. Fiquei sozinha no apartamento vazio. Pela primeira vez, escrevi uma carta à minha mãe. Rasguei-a. Depois escrevi outra. Guardei-a na gaveta. O dia seguinte trouxe o pior. Um jornal nacional publicou uma foto minha e de Maria na manifestação. Alguém me tinha captado a olhar pela janela. A legenda: professora apoia aluna lésbica? O telefone não parava. João gritou comigo ao telefone. A mãe viu a notícia.
Ela está no hospital outra vez. Corri para o hospital. A minha mãe, ligada a monitores, olhou-me com decepção infinita. Filha, diz-me a verdade. Tu és como aquela rapariga? O momento que eu temia há 20 anos chegara. Engoli em seco. Mãe, eu não consegui. Saí a correr. No corredor encontrei Sofia. Abracei-a ali mesmo, sem me importar com quem via. Acabou a se esconder. Maria foi suspensa por 2 semanas. Eu voltei à escola como se nada tivesse acontecido. Mas os colegas sussurravam. A diretora chamou-me. Ana, o teu nome está associado. Pede transferência ou eu abro processo. Recusei. Pela primeira vez, senti raiva. Raiva de mim própria por ter esperado tanto. Maria voltou às aulas. Entrou na minha sala de cabeça erguida. Não me cumprimentou. Durante a aula, leu em voz alta um poema de Sofia de Melbrenner, Eu não sou quem pensam que sou. Olhou diretamente para mim. Depois da aula, deixou um bilhete na minha mesa. A senhora ensinou-me a lutar. Agora luto por si. Guardei o bilhete no bolso como se fosse uma relíquia. A reunião final do Conselho Escolar foi marcada para sexta-feira. O tema, revisão do artigo 14 do regulamento. Maria apresentou-se com advogados de uma associação LGBT gratuita. Eu pedi para falar. A diretora tentou impedir. Não é o teu lugar, Ana. Insisti. Entrei na sala lotada. Câmaras de televisão do lado de fora. Respirei fundo. Eu apoio a mudança do regulamento. Porque o amor não tem género. E porque eu própria sou lésbica. O silêncio foi absoluto. Depois, o caos. Dona Teresa levantou-se. Isto é inadmissível. Maria olhou-me com lágrimas nos olhos e sorriu pela primeira vez em semanas. Saí da reunião de cabeça erguida. O vídeo correu mundo. Professor assume-se em direto para defender aluna. O meu telefone explodiu. João mandou uma mensagem curta, nunca mais fales comigo. A minha mãe, em casa, recusou-se a abrir a porta quando fui visitá-la. Tu mataste-me, Ana. As palavras doeram mais que qualquer insulto. Sofia veio viver comigo abertamente. Pela primeira vez, caminhámos de mãos dadas na rua. Mas o preço era alto. A escola abriu um processo disciplinar contra mim. Maria foi absolvida e o regulamento mudou. O artigo 14 foi revogado. Ela abraçou-me no corredor. Obrigada, professora. A senhora salvou-me. Respondi, não, Maria. Tu é que me salvaste. Perdi o emprego 2 semanas depois. A direção alegou incompatibilidade de valores. Arranjei trabalho numa escola pública mais pequena, com salário menor. A minha mãe ainda não fala comigo. João cortou relações. Mas eu durmo tranquila pela primeira vez em anos. Sofia e eu planeamos casar no próximo verão. Maria entrou na universidade e continua a lutar. Manda-me mensagens de vez em quando, a senhora é o meu exemplo. Hoje, 1 ano depois, vejo Maria no noticiário, tornou-se porta-voz de uma campanha nacional por educação inclusiva. Sorrio sozinha no meu novo apartamento. Sofia prepara o jantar. O telefone toca, número desconhecido. Atendo. É a minha mãe. A voz tremida. Ana, posso ir ao teu casamento? Fico sem palavras. Claro que podes, mãe. Choramos as duas. Não é perdão completo, mas é um começo. A vida não voltou ao normal. Perdi amigos, parte da família, o prestígio antigo. Mas ganhei algo que nunca tivera, paz. Maria mudou as regras da escola, mas, mais importante, mudou-me a mim. Eu, que sempre ensinei sobre coragem nos livros, finalmente vivia.
E tu, que leste esta história até ao fim, achas que a verdade sempre vale o preço da família? Verdadeiro ou falso?